Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei Cardoso. Vamos falar um pouquinho sobre funções de duas variáveis e derivadas parciais. Então, o primeiro ponto aqui importante seria o seguinte: como fazer a determinação dos extremos locais de uma determinada função? Então, seja uma função f, que é definida num conjunto A, pertencente a R2, e f seja levada de A em R. Ok? Bom, para a dimensão 2, o fato de que o gradiente de f de 0 ser igual a zero implica em que o plano tangente ao gráfico de f, no ponto x0, seja paralelo ao plano xy. Né? Isso é análogo ao fato que ocorre em dimensão 1. Né? Então, quando nós estamos trabalhando em dimensão 2, o gradiente num determinado ponto x0 ser igual a zero, né? Ser igual ao vetor nulo, e isso implica que o plano tangente ao gráfico no ponto x0 seja paralelo ao plano xy. Ok? Muito bem, então para isso nós temos o teorema que diz o seguinte: seja a família de funções, então, f de xy dado por ax² mais 2bxy mais cy², né? Tal que A, B e C são números reais, né? E não são todos simultaneamente nulos. Nós vamos denotar então por delta igual a AC menos B ao quadrado. Ok? Então o delta seria essa continha aqui, ó. A vezes C menos B ao quadrado. Então, o que significa? Se nós tivermos esse delta aqui, nós vamos ter o seguinte: se o delta ele vai ser maior que zero, se acontecer dele ser maior que zero e o A, coeficiente A for maior que zero, então o ponto 0, 0 é um ponto de mínimo. Se o delta for maior que zero e o A for menor que zero, então o ponto 0, 0 é um ponto de máximo. E se o delta for menor que zero, então o ponto 0, 0 é um ponto de cela. Observem aqui que nós estamos analisando, nós estamos testando somente a origem, tá? E isso é válido para funções desta família, não é que isso vale para qualquer função. Tá? Então, se a gente estiver trabalhando com uma função dessa forma, né? Então, nós podemos tirar essas três conclusões de acordo com este teorema. Então, aqui nós temos alguns exemplos de como determinar então os pontos extremos de uma função daquela família. Então, nós temos aqui que o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, vale 1. O B, o B aqui ele seria o quê? O coeficiente que está multiplicando, né? Então aqui nós temos 2bxy, né? Então aqui nós só temos 2 vezes o bxy, 2 vezes o b é 3. Então se 2 vezes b é 3, então indica que o b vale 3 sobre 2. Correto? Então, b vale 3 sobre 2. E o c, que é o coeficiente do y², vale 1. Né? O que a gente sabe do teorema? Nós sabemos do teorema que o delta é AC menos B ao quadrado. Né? Então, vamos pegar aqui nesse caso. AC delta, né, é igual a AC menos B ao quadrado. Então, isso aqui seria 1 menos 9 quartos. Ok? Então, isso aqui seria a mesma coisa que 4 menos 9. Ok? Então, isso é menos 5 sobre 4. Ok? Então, este número, que representa o delta, ele tem valor negativo. Certo? Então, deu valor negativo. Pelo teorema, vamos voltar aqui a analisar o teorema. Então, quando o delta dar valor negativo, significa que
é o ponto 0, 0, né? Ponto 0, 0, ele é um ponto de cela, tá certo? Isso pode ser demonstrado aqui por meio do gráfico. Ó. A gente percebe que o ponto 0, 0, né, que estaria mais ou menos nessa região, ele é um ponto de cela. Né? Não é nenhum ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Né? Okay? É um ponto de cela. Ok? Então, fica aí esse exemplo para fazermos esta aplicação aqui no cálculo dos máximos e mínimos de funções. Certo? Bom, muito bem. Outro exemplo. Se a função f de xy ela for dada por 3x ao quadrado menos x vezes y mais 3y ao quadrado, o que vai acontecer? Então, o a vai ser 3, quer dizer que o dobro de b dá 1 aqui. Ó. Se o dobro de b dá 1 negativo, então quer dizer que b é menos 1 sobre 2. E o c vale 3. Se a gente calcular o delta aqui, a gente vai perceber o quê? Que o delta é que dá maior que zero. Tá? Se ele dá maior que zero, então o que acontece? O ponto 0, 0 ele é um ponto de mínimo. Ok? Por que, que ele é um ponto de mínimo? Vamos voltar no teorema. Ó. Se o delta for maior que zero e o a for maior que zero, então ele é um ponto de mínimo. Então o teorema garante isso. Né? Ok? É um ponto de mínimo, então se ele é um ponto de mínimo, o valor mínimo dessa função acontece no f de 0, 0, que vai ser 0. Né? Então o valor mínimo aconteceria aqui. Ok? Que nós estamos olhando, né, as curvas de níveis. Ok? Aqui ó, seria o 0, 0, bem no local onde a função toca o plano xy. Certo? Então, mais esse exemplo aí para treinarmos. Bom, mais um caso, né? Suponha que você tenha uma função f que leva R2 em R, né, definida por menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Como esse resultado aqui é menor ou igual a zero para todo valor de xy, né, como nós temos esse menos aqui fora, ó, não importa o valor de xy. Para todo valor de xy, né, nós temos o quê? Que o sinal da função ele vai ser negativo. Né? O resultado dessa conta será um resultado negativo. Bom, como f de 0, 0 é igual a zero, né? E nós temos que f de xy é menor ou igual a esse f de 0, 0 para todo valor de xy, né? Então nós podemos concluir que f de 0, 0 é um ponto de máximo absoluto. Ok? Então, né, aqui nós temos aqui uma situação. Né? Então nós teríamos aqui o ponto f de 0, 0. Ok? Então ele é o quê? Ele é um ponto de máximo absoluto. Todos os demais valores assumidos pela função são menores do que o f de 0, 0. Tá? Então, se não existir nenhuma possibilidade de algum outro valor ser maior, né, de f no ponto 0, 0, então nós dizemos que o f de 0, 0, né, ele é o valor máximo de f. Né, e o ponto 0, 0 é um ponto de máximo absoluto. Ok? Então fica aí mais um critério para a gente analisar máximos e mínimos de uma função.